dia, meu querido amigo, muito bom dia, minha querida amiga, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus hoje ela é toda especial, porque hoje é o nosso quarto dia do propósito de 7 dias da madrugada. Lembra que eu falei para você? Tente levantar entre 3 e 4 horas da madrugada para você fazer a sua meditação e ler algumas páginas da Bíblia, porque vai lhe ajudar muito. Então, tá conseguindo? Se não tá conseguindo, peça forças para Deus, porque Ele vai te dar. E se você não conseguir na madrugada, faça durante o dia, ok? Mas faça para a honra e glória do Senhor. Amém? Olha, queridos, hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante. Nós iremos falar e pedir para que Deus nos proteja o nosso lado sentimental e emocional contra qualquer ataque do mal. Isso mesmo, nós vamos pedir para que Deus nos proteja o nosso lado sentimental e emocional contra qualquer ataque do mal. E a história de hoje, irmãos, a história de hoje é de chorar. Se prepare, porque você vai chorar. Porque o lado sentimental e emocional da Raquel Menezes foi abalado e quase Satanás ceifou a vida dela, mas em nome de Jesus, o Senhor a resgatou para a honra e glória dele. Amém, aleluia! Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E depois, queridos, você compara aí na sua Bíblia esse texto com Salmo 55, 22, porque lá tem um recado do Senhor para você. Então, vamos lá, queridos. Eu quero fazer uma pergunta e um apelo aqui para vocês. Tem você estado depressivo ou depressiva? Ou você conhece alguém que está? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: passa esse vídeo para ela, porque esse vídeo vai mudar a história dessa pessoa e essa pessoa não vai ser mais a mesma. Sabe, queridos, Satanás está ceifando as pessoas, usando o lado sentimental e emocional para falar para elas que não tem mais jeito, que elas têm que tirar a vida delas. Muitas pessoas estão perdendo muitas coisas e estão colocando as coisas no lugar das pessoas. Hoje as coisas são mais valorizadas do que o ser humano. Então não valorize mais as coisas, e sim o ser humano. Queridos, no ano, há mais ou menos, não lembro o ano, mas foi há 9 anos e meio atrás. Há 9 anos e meio atrás, eu estava orando na madrugada. E eu já estava orando há muito tempo, há muitos dias, por uma pessoa chamada Raquel Menezes, que era de Delmiro Gouveia, Alagoas, e hoje ela está em Aracaju. A Raquel Menezes, queridos, ela estava depressiva por completo. Satanás estava tentando ceifar a vida dela. E ela só chorava na madrugada. E eu estava orando com ela. Ela estava a mais de 2.600 quilômetros de distância. Ela lá em Alagoas e eu em São Paulo orando com ela por telefone. Sabe, queridos, por que Raquel estava assim? Depressiva, chorando? Porque Raquel, ela simplesmente estava grávida. Ela estava grávida de uma menina. E ela não aceitava aquela menina. E por que Raquel não aceitava aquela menina, irmão? Sabe por quê? Porque Raquel tinha acabado de perder um filho. E o filho dela se chamava Júlio César Lima, filho. Um lindo desbravador. Um menino bom, um menino Caleb, um menino que pregava, cantava, louvava, estava sempre levando outras pessoas à salvação. Juninho, como ela chamava, era um grande desbravador. Que menino bom! Mas Juninho, infelizmente, veio perder a sua vida. Sabe por quê? Porque teve leucemia, irmãos. E eu quero dizer para você que foi o momento mais triste de Raquel. E a Raquel não conseguia ver mais a mão de Deus agindo na vida dela. Raquel não conseguia mais ver a vida dela, se tinha esperança ou não, porque Raquel estava completamente triste com o Senhor. Mas Raquel fica triste, Raquel fica abalada emocionalmente, e a Raquel então só chorava, só chorava. E aí na madrugada o Senhor fala comigo: filho, você vai ter que viajar para lá, porque você vai ter que ajudar a minha filha, falar para ela que ainda existe esperança. Sabe por quê, filho? Porque ela está abalada, porque ela tinha acabado de perder um filho de 13 anos de idade, desbravador, menino novo, com sonhos pela frente. E esse menino era um menino tão bom, irmãos, pregador do evangelho. E ele tinha descido à sepultura no dia do enterro dele. Parou toda a cidade. Foram os bravadores de todas as cidades para o cortejo, então, de Julinho. E Julinho, então, desce à sepultura. E a mãe, então, acaba com o lado dela sentimental e emocional, porque Satanás estava tentando destruir essa mulher. Mas sabe, queridos, eu viajei no outro dia, quando o Senhor falou isso para mim, eu fui viajar 2.600 quilômetros até Alagoas. Eu peguei o carro e fui para lá. E quando eu cheguei lá, irmãos, no sábado eu fui para a casa de uns amigos que se chama Valméria e Aldemir.
E os dois estavam ali cuidando de Raquel, porque Menezes não conseguia cuidar de Raquel, porque Menezes era o atual marido de Raquel, no qual ela estava grávida de Rebeca. E Raquel não aceitava a criança, Raquel não queria saber de sentimentalismo, Raquel não queria saber de emoção, Raquel não queria saber de nada, Raquel não confiava mais em ninguém, Raquel não acreditava mais no Senhor, Raquel estava completamente depressiva, porque Satanás estava acabando com o lado dela sentimental e emocional. Então, irmãos, eu vou ali para aquela casa, e naquele momento que eu estava ali naquela casa, os donos da casa estavam na cozinha, os filhos estavam em outro lugar, a Raquel estava ali, veio, me cumprimentou, eu cumprimentei ela também, e a Raquel então, irmãos, ela vai para o quarto e começa a chorar, e a Raquel depois ela sai do quarto e ela vai para o banheiro, e no momento, irmãos, que ela sai para ir no banheiro, eu estava na sala sentado, os donos da casa estavam na cozinha, e eu vejo literalmente um menino, um vulto preto atrás de Raquel, e Raquel estava toda de preto. Misericórdia, eu falo isso para vocês aqui em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu faço? Eu chamo os donos da casa e começo a falar para eles o que eu vi, e eles então falam: irmão Kleber, não acredito, os nossos filhos falavam e nós não acreditávamos, mas vem cá, Valmíria, olha só o que o irmão Kleber está falando. Então ele fala a história para a esposa, ele fala: irmão Kleber, é verdade o que o senhor está falando, porque os nossos filhos não dormem mais naquele quarto desde que a Raquel veio para cá, porque naquele quarto eles sempre falam que vê um vulto preto saindo do quarto. Misericórdia. Então, irmãos, nesse sábado não estava nada programado, então eles me chamam para fazer o pôr do sol numa fazenda, e eu vou para casa da mãe de Ademir para fazer o pôr do sol lá com eles, e lá tinha muitos irmãos, e a Raquel estava ali, foi conosco, toda de preto, chorando, cabisbaixo, porque não aceitava a morte do filho. E com razão, querida, e com razão, meu querido, porque o sentimento dela estava abalado. Então Raquel, agora ela estava ali no nosso meio, e ela estava muito triste, chorando, ela não confiava mais na palavra do Senhor, mas até que então o Espírito Santo se manifestou na minha vida para que eu contasse uma história para ela, e eu então contei uma história de quando eu estava dando um estudo bíblico para um casal que era espírita, e esse casal me contou uma cena muito interessante, e eu falei para ela assim: sabe, Raquel, eu quero dizer algo para você, eu quero dizer que o teu filho não está sozinho, por mais que ele esteja na sepultura. Sabe por quê, Raquel? Porque o anjo da guarda dele está com ele. E a Raquel então começa a olhar para mim, começa a se emocionar e chorar. E eu falei, e fui falando para ela: olha, eu contei a história para ela que esse casal foi uma vez no cemitério fazer um trabalho para um cantor e pegar um crânio para colocar um papel de uma música no crânio para essa música fazer sucesso, uma música mundana. E olha só que coisa, irmãos. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Então, eles foram para fazer esse trabalho no cemitério. E no momento que eles estavam no cemitério, irmãos, pode ter a certeza do que aconteceu. Eles falaram assim: Kleber, no momento que nós estávamos no cemitério, apareceu um anjo do Senhor e falou assim: aqui vocês não podem mexer, porque esse daqui é daquele lá de cima. Uau! Como Deus cuida da gente! E nesse momento que eu falei essa história para Raquel, então, ela começa a gritar e falar: meu Deus, começa a chorar. Eu achava que o meu bichinho, ele estava lá no cemitério sozinho, que não tinha ninguém para cuidar dele. Ah, meu Deus! E aí ela começa a se emocionar, ela começa a ver a esperança. E eu contei essa história para ela, porque foi o Espírito Santo que me pediu para que eu contasse. Então a Raquel, naquele momento, foi liberta. A Raquel viu esperança. E eu falei para ela o seguinte: a Raquel, não importa, porque o anjo da guarda dele está cuidando dele, mesmo lá na sepultura, e ninguém vai fazer nada com os ossos do seu filho, porque Deus está cuidando dele. E no momento certo e na hora certa, Raquel, você pode ter certeza que você vai ver no céu aquela pequena nuvem vindo. Sabe, Raquel, aquela pequena nuvem vindo, que cabe na palma da sua mão, e é Jesus voltando nas nuvens dos céus, e ele vai entregar o seu filho para você novamente. Oh, glória! Você acredita nisso? E Raquel acreditou nessa promessa. Sabe por quê? Porque a Raquel hoje é uma nova pessoa. A Raquel hoje é uma esteticista. A Raquel hoje é uma empresária. A Raquel hoje está com Menezes. O seu lado sentimental foi renovado. Jesus fez novo, tudo de novo. Raquel aceitou Rebeca, e Rebeca hoje está com 9 anos de idade, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos irmãos, o que falta para Deus tirar do seu coração para que você seja liberto ou liberta? Falta você perdoar alguém? Falta você pedir perdão para alguém? Por favor, faça isso, mas não deixe que Satanás acabe com sua vida, porque ele queria acabar com a vida da Raquel. Ele lutou para acabar com o lado sentimental e emocional da Raquel, mas ele não conseguiu. Então, em nome de Jesus, hoje, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos cure do nosso lado sentimental e emocional, porque nós precisamos do Senhor, porque o nosso lado sentimental e emocional está abalado, mas só o Senhor pode nos curar e nos libertar de todas as artimanhas de Satanás, porque ele não tem poder sobre nós, porque nós confiamos completamente no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Então vai libertando, Pai, qualquer pessoa que está com depressão, com síndrome do pânico, que não tem ânimo para se levantar, que não tem ânimo para fazer nada, para lavar uma louça, para levantar da cama, mas que a pessoa possa se levantar e ver que tem um Deus que é todo poderoso e que pode todas as coisas, um Deus que cura, que salva e que liberta. Então, Pai, hoje nos liberta do nosso lado sentimental e emocional que está abalado, porque Satanás quis abalar esse lado, mas o Senhor está nos dando vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, vai curando, Pai, as pessoas agora. Por favor, e não deixe que ninguém se perca e que ninguém tire sua vida por causa disso, porque ainda há esperança para essa pessoa, assim como houve para Raquel e para a família Menezes. Muito obrigado por tudo, por essa história, Pai, por ter se manifestado na minha vida um dia para levar esta mensagem. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e desde já eu lhe agradeço. Amém. Queridos irmãos, em nome de Jesus, por favor, passe essa mensagem para frente, que o Espírito Santo do Senhor se manifeste na sua vida, passe para alguém que está depressivo ou depressiva, acesse as notificações, tá bom? Se inscreva no canal, dê um like, tá bom? E vamos espalhar esta mensagem de cura e salvação. Amém. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.